clube tá aparelhado, cara. Porque, ó, eu tracei um paralelo outro dia. O Pérez foi empichado, né? Foi empichado em 2020, final de 2020. Novembro de 2020, o Pérez é empichado. Contas reprovadas de 19. Sim. Sabe qual foi o balanço do Santos em 2019? 25 milhões de superávit. Com balanço superavitário. Não pode empichar. Ele caiu como gestão temerária, porque dizendo que o dinheiro do Rodrigo, que o Santos tinha vendido o Rodrigo naquele ano, tinha sido mal usado e tudo mais, etc. Ou seja, aprovaram o Conselho Deliberativo, aprovou o Conselho Fiscal, sancionou, e o Santos empichou o Pérez com um balanço superavitário. Marcelo Teixeira termina o primeiro ano na segunda divisão com 90 milhões de déficit. Já está agora no segundo ano dele com 120 milhões de déficit em 9 primeiros meses. E semana passada aprovou um orçamento para 26 com 90 milhões de déficit no orçamento. E não cai. Então, assim, é que eu acho o clube o seguinte, tá aparelhado, esse cara aparelhou o clube. É que eu acho assim, que o Marcelo Teixeira, você aparelhou o clube? Cara, por enquanto a gestão do Teixeira é abaixo da média, cara. É abaixo da média, completamente. Assim, a gente começa os problemas lá com o Odílio, né? Sem dúvida. Que era, na realidade, era a segunda gestão do Laor. Sim. Aí o Laor ficou doente e tal, etc. E aí o Odílio pegou pra ele e ali começaram os problemas. Você fala assim, pô, mas mesmo assim nesse período o Santos foi finalista de Libertadores, finalista de Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, ganhou o Paulista e tal. Gente, o Corinthians tá aí na final da Copa do Brasil. O Flamengo, quando tava naquela fase ruim, péssima, ele chegou a ser campeão brasileiro. Pessimamente administrado, foi campeão brasileiro em 2009. Então essas coisas acontecem, né? Só que conforme o tempo vai passando e não muda, um dia você paga o preço. O Santos já pagou o preço, o Santos está pagando aí no preço dele. Então isso vem de Odílio, vem com Modesto, vem com Pérez, com o Rueda, aí vem o rebaixamento, que não tá só na conta do Rueda, tá na conta dessa galera toda. Também. O Rueda foi péssimo. Tá péssimo. Ele foi assim, pá de cal. E os 2 primeiros anos do Teixeira, cara, não foram bons do ponto de vista profissionalizar o clube, processos, dar um horizonte para o Santos. Você vê que o clube está indo num rumo, mesmo que tivesse tido alguma dificuldade e tal dentro de campo e tudo, mas você perceber sinalizações de que o clube começa a se modernizar. Cara, a gente não está vendo isso. O Odílio pega o clube em 13. Em 13, isso, exatamente. 14 é o Leandro Damião. O Rueda rebaixa em 23. Isso, 10 anos. Em 10 anos são Odílio, Modesto, Pérez, sim. Rolo, aquele... Teve o Rolo, impeachment a pandemia. Que inclusive orbita na gestão Teixeira. Orbita, e depois o senhor Rueda. 5 presidentes, certo? Sim. O Santos tinha mais ou menos em 13 coisa de 350, 400 milhões de dívidas. Sim. O Rueda entrega com mais ou menos 600 milhões de dívidas. O que então, foi uma loucura, porque ele estava... Então a gente está falando de 10 anos, você contraiu mais ou menos 200 milhões de dívidas. Perfeito. Marcelo Teixeira, estão falando que pegou o clube com 600 e deve entregar o mandato dele com 1 bi e 200. Nossa, deve dobrar. Estamos falando de 600 tem milhões. mais um ano de mandato. Então, assim, em 10 anos de fracasso, esses caras contraíram 200 milhões. A gente está falando que em 3 anos pode se contrair aqui pelo menos uns 700 milhões de dívidas. E não entregou nenhum resultado esportivo. E nenhum resultado. Nenhum resultado então, assim, esportivo. Eu acho que não é abaixo da média. Eu acho que essa gestão ela a pior da história do Santos, na minha maneira de ver. Para mim, ainda a pior da história do Santos é o Rueda, porque ele rebaixou o time. Ele está com a conta do rebaixamento. Ele está com a conta do rebaixamento. Mas você acredita que e todo o discurso do Rueda, ele vai para o buraco a partir do momento que ele se vê pressionado pela possibilidade do rebaixamento, começa a sacar dinheiro de tudo que é lugar para contratar Jean Lucas, para contratar... Putz, foram vários ali. Vários. O que está aí até hoje, o zagueiro, o Baço, começa a trazer um monte de jogadores com valores altíssimos. Porra, trouxe o Lucas Lima, hein? Veio até antes, pelo amor de Deus. Então, assim, e ele infla... E no final do ano, quando o Rueda já deixa o clube, até teve atraso até no pagamento dos funcionários, que eu sei, sim. Né? 13º e tal, depois acabaram pagando e tal, etc. Eu acho que a questão de você endividar o clube... Você acha o endividamento pior que a queda? Porque a queda você sobe. Não, o endividamento... O clube cara, o endividamento do clube, ele te leva à queda.
Uma hora a conta chega. Não só a é isso queda, que- mas Uma hora a conta chega Ah. e assim, a queda, a permanência lá... Você viu o Cruzeiro. É. O Cruzeiro precisou virar... Aí, de novo, o Santos vai entrar num buraco para ser vendido por migalhas, ou algum percentual do Santos ser vendido por migalhas, para poder se reerguer nas mãos de sabe sei lá quem. Porque é o seguinte, cara, as SAFs aqui do Brasil, o Cruzeiro tava no fundo do poço. Era caso de polícia. O Botafogo tava, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, porque senão eu vou cair de novo. O Vasco, meu Deus do céu. E a SAF do Vasco foi terrível, né? Foi a pior de O tudo. Vasco estava na pior. Então, assim, e aí eles são vendidos, ou tem percentuais vendidos, por valores muito, muito abaixo do que esses clubes deveriam valer. Você compra, você sabe como é que funciona o mercado. Você O compra Botafogo coisa. foi comprado pelo preço do Hendrick. Você compra coisa em baixa. Exatamente. Você compra coisa em baixa, você vai pagar muito menos, né? Será que o Santos vai viver essa realidade também? Vai viver essa realidade? Com relação à dívida, eu acho assim, cara. Ninguém que tem uma empresa própria administra rolando um montante de dívida assim, que você sabe que a empresa vai fechar, né? Você sabe que vai fechar. Com relação a impeachment, acho que você tem que ter uma prova, porque senão é só um resguardo para qualquer dirigente, Se você é incompetente, claro que alguma coisa tem que acontecer com você. Agora, se você está cometendo algum tipo de crime, se tem corrupção, se tem desvio de dinheiro, se tem sacanagem, alguém tem que provar, porque aí é que você vai para o impeachment. Então, mas é que no Aí é que você vai pro Estatuto impeachment. do Santos, tá? Tem algumas coisas importantes. Fala... Sem dúvida nenhuma é péssimo, nesse Então, aspecto da dívida é péssimo. O Estatuto do Santos, por exemplo, fala que é motivo de impeachment você atrasar 2 ou mais meses de impostos, descumprir Profut ou atrasar salário de jogador 2 ou mais meses. Isso é uma cláusula estatutária que é motivo para pedido de impeachment. Marcelo Teixeira deve... E que não é a vários primeira vez meses, que acontece, né? Vários meses jogador de direito de imagem. Apuração do blog Sou Santista, lá do meu querido amigo Henrique Farinha. Não paga FGTS há mais de 5 meses, que se encara no imposto. E o Santos já perdeu a CNRD por não cumprir o Profut. Sim. Então, assim, tem 3 itens já estatutários que vão além dessa questão de dolo. Mas eu te pergunto, quais são os responsáveis pela votação do impeachment? Vamos lá, como seria o processo? É o Conselho Deliberativo. Tá. Primeiro, E aí- quem precisaria? Bom, precisaria alguém do Conselho a reunir as assinaturas necessárias para pedir o processo de impeachment. Isso quem abriria é o senhor Fernando Acauí, que é o presidente do Conselho e funcionário do Marcelo Teixeira na Santa Cecília. Para aí. Diretor da Universidade Então para de tudo. Direito. Era aí que eu queria chegar. Então, é isso. Mas é por isso que eu te perguntei se você acha que o clube tá aparelhado. Era aí que eu queria chegar. Por isso eu te fiz a Então. pergunta. Quem vai? O Conselho. Quem é o Conselho? É isso. Entendeu? Então, assim, não só no Santos, em vários clubes. Você tem o... Aliás, até para explicar aqui, eu não estou dizendo que o cara pode... Se o cara não for corrupto, se não tiver um caso de improbidade administrativa, o cara pode fazer uma dívida gigantesca e dane-se, tá tudo bem. Ok. responsabilizado. Não é isso, ele Não dá. só precisa ser O responsabilizado. São Paulo, Tem clubes que isso está no estatuto. No São Paulo, agora que aconteceu semana passada, antes desse escândalo mesmo, a oposição entrou com pedido no Ministério Público por gestão temerária do É isso. Casares. Então, porque é isso aí. Cadê a oposição do Santos para fazer isso? Tem a Mas questão- não tem oposição, cara. Não tem. E esse é o problema. O Por Santos quê? não tem A pergunta oposição. é essa. Não, a Por galera... quê? Os caras da oposição têm cargos? Não, pior que Questões. não, cara. Tem muito cara ali que é contra o Marcelo, só que os caras não têm força. Ai. Não há um nome hoje que seja consenso com a Então, não há torcida. garantia que o ano que vem vai ser diferente. Eu não que tenho. vem de eleição. Eu não tenho a menor expectativa, de verdade. Eu não vejo nada no horizonte por enquanto.